Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma transmissão exclusiva no Facebook do SCC-SBT, direto no nosso estúdio digital. Você que está acompanhando, compartilhe essa live, curta ela muito, comente também, quer mandar pergunta, pode mandar pergunta pra gente ali, porque nós estamos aqui com um baita de um palestrante aqui no RD Summit, que está acontecendo o seu terceiro dia, último dia, na verdade, né? Do RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Estou aqui com o Piangers, tudo bem? Tudo ótimo! Seja bem-vindo. Quarta vez, então, aqui no Isso, RD. em 2016 eu apresentei o evento, em 2017 encerrei o evento numa palestra que foi eleita aqui pelos participantes a mais bem avaliada. Em 2018 palestrei nessa tenda aqui, que está do nosso lado, uma tenda muito legal também. E o 2019 estou de volta na plenária principal, dessa vez para falar sobre futuro do trabalho, um projeto que a gente tem chamado Back to Humans, que está passando um pouco mais de um ano entrevistando, a gente já fez 300 entrevistas ao redor do mundo, em 6 países, avaliando 30 áreas diferentes de atuação profissional e percebendo as transformações nas relações de trabalho, no ambiente de transformação digital, transformação tecnológica, um ambiente em que algumas empresas se propõem a ter uma relação de trabalho mais saudável, porque a nossa fisiologia aparentemente não está preparada para lidar com essas transformações tecnológicas que impactam tanto o nosso ganha-pão. A gente não consegue acompanhar, né? Às vezes. Fisiologicamente a gente não está preparado. São milênios de construção biológica que não se deparou com a máquina de uma forma tão intensa. Então a gente tem há cerca de 10 anos apenas, isso assim, do ponto de vista da evolução biológica, é muito pouco tempo para a gente se acostumar com um computador no nosso bolso dizendo para onde a gente tem que virar. A gente diz, não, mas eu sou o dono da minha vida, mas se o Waze disser vira à direita, você vira à direita. Se uma notificação, o seu celular treme, você olha para ver o que é. Isso é muito novo, é uma novidade muito impactante na nossa biologia. Por isso os índices de depressão, ansiedade, suicídio, solidão disparam nos últimos 10 anos. Depois que a gente se relaciona com a máquina de forma intensa, 24 horas por dia, a gente tem um impacto profundo na nossa saúde mental e também na nossa saúde emocional em termos de relação de trabalho. Isso acaba sendo de forma certa prejudicial, né? Porque apitou o celular, já quer olhar correndo ele, ver com quem está mandando mensagem para você, já quer mandar mensagem para alguém, tu manda mensagem, já fica ansioso pela resposta, mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. E, Piangers, me diz uma coisa, aí você fala essas transformações, o que fazer, então, no meio de tudo isso? Bom, existem empresas propondo uma forma diferente de trabalho, por exemplo, os Zebras. As Zebras são empresas que não querem crescer exponencialmente, são empresas que querem crescer de forma sustentável com saúde dos funcionários. Uma das vantagens das zebras sobre os unicórnios é que zebras existem na vida real. Unicórnio. E unicórnios são essa celebração de empresas que crescem exponencialmente e que têm índices de desgaste emocional gigantescos entre os funcionários. São empresas que investem em escritórios super cool e legaisinhos para que você trabalhe 24 horas por dia e não saia do escritório. Então aqui a gente tem refeição e massagem e a gente tem cerveja para você beber. E aí todo mundo acha muito legal, especialmente os mais jovens. Quando eles percebem, eles estão com um casamento deteriorado, não viram os filhos crescerem e comprometimento profissional totalmente dedicado a uma empresa que está faturando bilhões, mas pagando frações disso. Aí a gente entra numa questão muito importante, né? Trabalhar, crescer, desenvolver, mas também pensar um pouco em mim, né? Geralmente a gente fica muito ligado no trabalho, como você disse, 24 horas, por exemplo. Aí... Eu não sei se é pensar um pouco em mim, é pensar um pouco no todo. Não? Falta uma visão sistêmica de que sustentabilidade não é só uma relação com a ecologia, com o mundo, é uma relação com a nossa saúde mental, uma relação com uma sustentabilidade do nosso negócio. A gente vê um investimento violento de muito dinheiro árabe em grandes empresas digitais que crescem de forma exponencial e que passam por series de investimento, mas que aumentam esse bolo e quando chegam na bolsa de valores perdem faturamento, porque não dão lucro, basicamente. Então você vê Uber caindo 40%
na Bolsa de Valores, Beyond Meat caindo 40% na Bolsa de Valores, WeWork, um fiasco que nem saiu um IPO. Então, são todas empresas com muito dinheiro privado que participam de processos para tentar, de alguma forma, chegar na Bolsa de Valores e vender a ideia de, sei lá, de sucesso para o pequeno investidor, né, para o investidor, pequena pessoa física ou grupos de investimento, fundos, e essas pessoas físicas, esses fundos estão dizendo assim, não, peraí, esse negócio não tem para onde ir. E a gente vê empresas com problema de desgaste dos trabalhadores, muitas demissões. Então, todo aquele sonho que a gente tinha de que os unicórnios de fato iam impactar a nossa vida de uma forma positiva, começa a ficar um pouco deteriorado. A gente olha para o Facebook hoje com uma certa desconfiança, porque eles não demonstram uma responsabilidade nas questões de construção social, certo? Eles não têm nenhum comprometimento com eliminação de fake news, por exemplo. Então a gente começa a olhar esses unicórnios e dizer, opa, peraí, cara, vale a pena mesmo a gente investir todo o nosso trabalho, nossa emoção, nossa vida afetiva e familiar para trabalhar para uma empresa que fatura bilhões, mas que não tem nenhuma contrapartida social? Se você olha historicamente essas grandes empresas e grandes bilionários, eles davam uma contrapartida social, eles construíam bibliotecas, escolas, é por isso que você vê estádios, grandes municípios dos Estados Unidos construídos com dinheiro privado mesmo, de, sei lá, você vê o Carnegie Hall, você vê bibliotecas, as pessoas, os bilionários davam uma contrapartida social, construíam, né, uma infraestrutura social, e hoje em dia a gente percebe que os bilionários eles estão comprometidos em pagar menos imposto, basicamente. E esse, inclusive, 2019 foi o ano que nos Estados Unidos os bilionários pagaram menos imposto do que a classe média americana. Piangers, agora, ainda nessa ideia que a gente está falando sobre a questão da saúde mental, o que fazer? O que o empresário que está talvez assistindo a gente agora aqui, que está passando por uma situação assim, quando o funcionário não começa a render tanto como ele rendia, por conta disso, às vezes tu enfeita todo o teu ambiente, deixa todo aquele, né, ambiente legal, mas o funcionário não está legal. O que fazer? Qual o caminho para isso? Existem dois caminhos, né? Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que são fases de empresas. Em algumas empresas elas estão numa fase de sobrevivência, uma fase de ganhar dinheiro. E isso é o objetivo da empresa, e ela não tem nem tempo para ficar pensando em escritórios bonitinhos ou na saúde mental dos seus funcionários. Eu entendo isso. Mas daí como cresce se a saúde do funcionário não está boa? Em geral, ele vai ter que contratar funcionários que estão comprometidos também com o crescimento imediatista, de ganhar dinheiro naquele momento. Então, é como se fosse uma pirâmide. A grande maioria das pessoas elas estão comprometidas em sobreviver. A empresa sobreviver, o funcionário ganhar dinheiro. Depois que você tem aí um equilíbrio na sobrevivência da empresa e um equilíbrio na sobrevivência do funcionário, pagando as contas e tudo mais, sim, vem um fator que é aprendizado. Essa empresa ela vai começar a desenvolver aprendizado, ela vai ficar mais sofisticada na entrega do serviço e produto, e o funcionário vai também ficar mais sofisticado nessa entrega de serviço e produto. Ele vai aprender. É por isso que todo mundo está aqui na RD feliz. Porque a gente se sente bem, a gente se sente preenchido quando a gente está aprendendo, quando a gente está ouvindo conhecimento. E aí vem o terceiro passo, que é a autonomia para poder colocar em prática aquele aprendizado todo. Mais uma vez, a gente se sente muito bem. Os humanos se sentem muito felizes quando estão aprendendo e colocando em prática tudo que aprenderam. Isso faz parte de uma construção, de uma excitação, de uma humanidade que vem já na nossa biologia. E aí, nesse momento, é o momento de fato em que a empresa e o funcionário começam a se ajustar para que aquele aprendizado possa ser colocado de forma autônoma na empresa. Então a gente percebe empresas investindo em hierarquias mais horizontais, muitas empresas propondo a ideia de não ter gerentes, nem diretores, nem CEOs. São empresas totalmente horizontais, sem chefe. Então não tem chefe, você é contratado para você dar o seu melhor naquela área. Tem muitas empresas propondo relações de trabalho em que todo mundo ganha a mesma coisa. Imagine você que alguns fundadores ganham o mesmo salário do estagiário. É o mesmo salário, o financeiro está sempre aberto, todo mundo tem acesso a todos os números da empresa. Se a empresa fatura mais, todo mundo ganha mais. Se a empresa fatura menos, todo mundo ganha menos. Todo mundo se dedica mais para que a empresa ganhe mais, todo mundo tenha um salário melhor.
E aí a gente chega então nesse ponto de reconhecimento, em que eu posso colocar a minha subjetividade no meu dia a dia de trabalho e me sinto reconhecido, me sinto ouvido. A Embraer, por exemplo, implementa 10 mil ideias por ano. 10 mil ideias dadas pelos funcionários no chão da fábrica. Olha que interessante. Quando você dá uma ideia para uma empresa, essa empresa cresce, você se sente dono da empresa, se sente parte daquilo, aquilo tem um impacto profundo na sua motivação. E por último, o último pilarzinho dessa pirâmide seria o propósito. Empresas que já passaram da fase de sobrevivência, empresas que já passaram da fase de ajuste com autonomia de funcionário, ajuste com autonomia de horário, de escritório, com aprendizado constante, treinamento, elas vão então para uma área de significado, de entender por que a gente faz o que a gente faz. E aí eu entendo que esse é o último passo, porque depois que a gente já ganha um bom salário, um salário justo, depois que a gente já tem aquela subjetividade humana implementada no trabalho, a gente precisa aí entender o que a gente faz pelo mundo. E propósito, significado é exatamente isso. O que a gente faz pelo mundo, é por isso que você vê tantas empresas dizendo que, ao invés de vender tênis, inspiram o melhor atleta que existe dentro de você, em vez de vender pecinhas de plástico, inspiram os construtores do amanhã, né? Por isso que você vê algumas empresas com um propósito de entregar alguma coisa para as pessoas do ponto de vista inspiracional, né? Em que tem um significado aquilo que você faz, você acorda todo dia para fazer algo que tem um impacto, uma transformação no mundo. Piangers, eu não posso deixar de abordar com você aqui a questão mais família. Né? Você entende também muito bem disso. E essa questão de hoje em dia a gente quer crescer, a gente quer trabalhar, a gente quer render, a gente quer conquistar algo. Mas como conciliar a casa, a família com o trabalho? Como tu pode nos ajudar quem está em casa, está acompanhando agora a nossa live? Acho que cada um tem a sua jornada, né? Eu acho que tem gente que realmente trabalha demais, mas porque está exatamente naquele estágio inicial em que ele precisa sobreviver. E se ele tem um filho nessa equação, realmente fica difícil. A dica que eu dou é o tempo que você tem com o seu filho, ficar 100% com o seu filho, né? Se desliga de tudo e fica só o celular, com ele. esse tipo de coisa. Porque, em geral, a gente inventou esse tempo de qualidade para servir como uma espécie de muleta para a nossa falta de tempo de quantidade, né? A gente não tem tempo de quantidade, então a gente diz, não, eu tenho 1 minuto com meu filho, mas é de qualidade. Me parece que não existe tempo de qualidade se não existir tempo de quantidade. Sábados e domingos, tranquilos, conhecendo o seu filho, entendendo quem é o melhor amigo dele, o que ele acha da professora, como ele está indo na escola, o que ele acha daquele livro, qual o personagem favorito do desenho. Assim você conhece o seu filho, assim como você conheceu os seus amigos. E quando você diz que tem um melhor amigo, você diz isso porque você conhece aquela pessoa com tempo de quantidade. Quantidade. Você gastou tempo no futebol, na empresa, no trabalho, na cerveja, para conhecer aquelas pessoas, e aí você conhece ele. O mesmo tem que acontecer com o seu filho. E eu entendo que uma pessoa que está nesse estágio inicial de formação de patrimônio, de trabalho dedicado a conseguir pagar as contas e sobrar um dinheirinho para investir, eu entendo que esse cara ele tem menos tempo, mas o que eu digo para ele é, organizar no dia a dia sua agenda para não participar mais de reuniões de 3 horas que não chegam a lugar nenhum. Se você não tem que estar naquela reunião, você se levanta e diz, meus amigos, eu tenho mais o que fazer, eu tenho um filho para criar, se você desperdiça o meu tempo, está desperdiçando o tempo do meu filho, não é o meu mais, é o tempo do meu filho, então eu não posso participar de uma reunião que não leva a lugar nenhum, eu não posso preencher um relatório que ninguém vai ler, eu não posso trabalhar numa empresa que não vai para lugar nenhum, eu tenho que procurar alguma coisa que realmente traga algum tipo de resultado, num primeiro momento financeiro, num segundo momento de realização e num terceiro momento de propósito, porque agora eu tenho uma criança para dar o exemplo. Piangers, quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado. Agradeço. Nosso estúdio digital aqui. Parabéns. Daqui a pouco a sua palestra, que horas? 12:30, acho. 12:30. 12:30. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que conversar com você sempre é enriquecedor. Obrigado. Né? Quem está acompanhando a live sabe disso, quem acompanha o seu trabalho sabe disso. Mas obrigado mais uma vez e boa sorte na palestra, viu? Um abraço, agradeço. Gente, você que está acompanhando a nossa live aqui no SCC Play, você continua ligadinho, porque ao longo do dia nós vamos conversar com outros palestrantes para tirar dúvidas, levar conhecimento até aí aonde você estiver. Porque você está com certeza com um aparelho celular ou no computador, mas ligadinho no Facebook do SCC SBT. Eu volto já.